Filipenses capítulo 4, versículo 6. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Vou ler mais uma vez. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém? Então, hoje, nosso tema da disciplina espiritual, ou a gente pode chamar de graça também, né? Nós vamos falar sobre oração. Então, todo cristão, ele deseja ter um relacionamento com Deus, né? Quem não tem esse desejo ainda não é um cristão. Mas todo cristão nascido em Deus, né? Nascido de novo, ele deseja ter um relacionamento íntimo com Deus. Nós confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós iniciamos a nossa caminhada com Cristo, nós viemos participar do culto, porém, ter um relacionamento com Deus em oração é muito difícil, né? É uma das disciplinas espirituais que, com certeza, se você vai pegar as pessoas da igreja, seja aqui ou seja em outro lugar, uma das maiores dificuldades de todo cristão é a oração, né? Desde alguém que entrou agora, como alguém que já tem muitos anos, às vezes demora por conta da falta da disciplina, tá? Então, a oração, ela é uma das virtudes cristãs que são mais importantes para nós, porque através da oração ela também gera uma maturidade em nós. Então, a oração, ela é algo muito importante que gera em nós, através do nosso contato com Deus, do nosso momento com Deus, é algo muito importante para nós, porque nisso vai nos gerando maturidade, e eu vou explicar para vocês um pouco sobre isso, tá? Não importa o quanto você é maduro, não importa o quanto nós somos maduros, não importa o nosso tempo de convertido, se nós não tivermos um momento de oração com Deus, a nossa vida ainda não foi transformada pelo Evangelho de Jesus. Eu tenho 5 anos na igreja, mas eu não tenho uma vida de oração, então ainda você não é alguém convertido por Jesus. Eu tenho 1 ano de igreja, eu ainda não tenho uma vida de oração e não crio disciplina para orar, então significa que eu ainda não fui alcançado pelo Evangelho de Jesus, tá? Isso eu estou dizendo porque eu vivi isso, né? E conheço também pessoas que viveram isso e às vezes até hoje é muito difícil, tá bom? Então, assim, a disciplina espiritual que eu vou falar sobre oração não significa que existem eu sou melhor ou outra pessoa é melhor. Nossa, essa pessoa, ela é master com Deus. Não. A disciplina espiritual que nós vamos falar sobre oração hoje é que é um conselho, né? Deus, ele nos prepara as palavras dele para nos direcionar, para nos corrigir, para que nós possamos criar maturidade e avançar. Então, nada que eu for dizer aqui significa que eu estou dizendo que alguém aqui é melhor ou que você seja pior. É só um conselho, né, para que a gente prossiga em maturidade, em transformação progressiva, tá? Antes de eu começar a falar sobre a disciplina da oração, eu quero trazer uns pontos para vocês do que a disciplina, ela não faz a gente ter, tá? Então, nós vamos começar a falar sobre disciplina e algumas coisas que a disciplina, mesmo que você tenha, ela não faz, tá bom? Você põe para mim, Pablo, por favor? As disciplinas em si não podem gerar vida espiritual, embora sejam auxílios importantes, e nem deve ser uma forma do cristão se justificar perante o Senhor, tá? Então, assim, a disciplina em si, ela não pode gerar uma vida espiritual, embora ela seja um auxílio importante. Nem deve ser uma forma de o cristão, ele se justificar perante o Senhor. Porque aí a gente vai dizer o quê? Ah, Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, a gente está se justificando perante Deus com as nossas obras. E nós cremos que nós fomos justificados por Cristo pela obra de Cristo.
Então, já pensou, se Deus for nos julgar pelas nossas obras, certamente nós vamos morrer, tá bom? E a segunda, não devemos também praticar os meios da graça ou disciplina espiritual como se fossem uma obrigação ou penitência. Como filhos de Deus, precisamos ter prazer em sua presença e em desenvolvermos a nossa santidade, buscando um relacionamento íntimo e uma vida pura de adoração ao Pai. Então, nós não devemos praticar as disciplinas ou meios da graça como se fosse uma obrigação. Vamos supor, a gente está falando sobre esse tema na nossa igreja. Então eu preciso fazer, porque senão, né, vai que alguém me pergunte, tá melhor na oração? Eu vou falar, tô, né? Não, você tem que enxergar que esse é um meio da graça de Deus, de você estar perto dele. É um prazer, tem que ser um prazer. E isso é para a sua própria edificação. A oração que nós vamos trazer hoje, ela é para a nossa própria edificação, para a gente ser transformado, ter um relacionamento com Deus, criar maturidade, desenvolvermos a nossa santificação progressiva, tá bom? Então, assim, todas as disciplinas que nós formos falar, nunca olhe para ela como uma penitência ou como depois você querer usar isso como justificativa para pedir algo para Deus, né? Que acontece muito hoje, né? Você não tem crédito com Deus, nunca. Você nunca vai ter crédito com Deus, tá? Então vamos começar. Eu li para vocês Filipenses capítulo 4, versículo 6, que vai trazer: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, Paulo aqui está sendo muito claro a trazer para nós, e às vezes, né, para alguém ansioso como eu, você vai dizer assim, Paulo está dizendo isso porque ele não era ansioso, né? E não é verdade, né? Paulo tinha todos os motivos para ser ansioso, depressivo, chorar muito, né, reclamar muito, devido a tudo que ele viveu, né? E a gente vê Paulo muito mais firme em Deus do que a gente, né? Eu falo assim, Paulo foi um exemplo para nós como cristãos. Então, ele vai trazer nesse pequeno versículo formas de nós orarmos ao Senhor e que muitas vezes a gente esquece, tá? Então, eu quero falar com vocês aqui sobre oração, para que vocês entendam que a oração, ela não é como se você deixasse talvez de almoçar, né? Mas você vai jantar. A oração, ela é essencial. A oração é algo que, às vezes você vai colocar uma comida, né? Você não gosta, sei lá, de um feijão, né? Tipo eu não gosto de feijão. Mas tudo bem, você pode ficar sem. A oração não. A oração, ela é essencial para uma vida cristã, né? Então, é muito importante. Eu sei que cada pessoa ela tem uma vida de oração diferente da outra, né? Alguns oram de joelhos, outros oram sentados, mas a oração é muito importante aonde você estiver, tá? Então, a vida de oração, ela não é fácil para quem não sabe com quem fala. É um ponto muito importante. E quando eu estava escrevendo sobre oração, eu fiquei pensando que quando a gente vai no mercado, tem muito senhor, senhora, e até aconteceu isso comigo no mercado. Eu estava lá, né, coisando os alhos, pesquisando os alhos lá. Chegou uma senhora e começou a falar comigo como se a gente fosse super íntima. E eu que já sou muito, né, eu sim, não, e ela... E aquilo, eu já tinha escrito a minha ministração e eu falei, nossa, é muito verdade. Porque enquanto ela estava falando comigo, e eu que não conheço a senhora, né, deixei ela falando, mas fui tentando me esquivar para sair da conversa, né? E é muito isso que a gente faz com Deus. Ninguém gosta de falar com estranho. Ninguém. A gente gosta de falar com quem a gente conhece, né? Porque às vezes a pessoa está te contando um fato da história dela, você não vai retribuir falando assim, já aconteceu isso comigo, com alguém que você não conhece, né? A gente já fica retraída ali com medo, né? E eu fiquei pensando exatamente isso sobre oração. A gente não fala com Deus se a gente não conhece Ele.
Então, por isso que as disciplinas espirituais, nós vamos falar depois sobre as escrituras sagradas, porque é uma junção, é um conjunto. Como que a gente conhece Deus? Através das escrituras, né? Cada pessoa ela tem um relacionamento diferente com Deus através da palavra, mas Deus fala a cada coração totalmente diferente. Então, nós só conhecemos Deus, a quem nós vamos orar através das escrituras, e nós só falamos com Ele através da oração. Então, não existe eu leio, mas eu não oro, ou eu oro, mas eu não leio. Os dois são muito importantes. Então, eu pensando sobre oração e ouvindo, né, muita coisa sobre oração também, eu pensei muito sobre isso, que a gente não fala com quem a gente não conhece. Porque quando a gente fala com quem a gente não conhece, a gente não fala de verdade. A gente retribui o que a pessoa às vezes está falando pra gente, com sim, com não, talvez, e vai embora. Mas igual eu, quando encontro as meninas, que a gente tem intimidade, a gente começa o quê? A falar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você sabe fulano, sabe cicrano, né? Você vai falando pra pessoa. E por que com Deus a gente não faz dessa forma? Primeiro porque a gente não entendeu o que Jesus Cristo disse para nós, que Ele não mais nos chamaria de servos, mas de filho, porque o servo não sabe aquilo que o seu Senhor faz, mas agora Ele nos chamaria de amigo, porque Ele ia revelar a nós tudo aquilo que o Pai dele revelasse a Ele. É muito forte, né? Então, como a gente não tem esse conhecimento de quem é Jesus, muitas vezes, como eu pensei, a gente pensa que Ele está muito longe, que Ele está acima dos céus e até chegar a mim, ou até a minha oração chegar a Ele, é muito distante. Então é por isso que nós precisamos compreender o quanto as escrituras sagradas são importantes para nós, para que a gente possa entender que com Deus, Ele é tão perfeito, e eu falei isso para o Wellington essa semana, como Deus ele tem um relacionamento, Ele ama todos. Deus ele ama todos os seus filhos, mas com cada filho Ele trata diferente. Então, nós somos um casal, né? Mas eu sempre falo isso para ele, Deus ele trata de uma forma com você e de uma forma comigo. Porque Deus ele conhece cada um dos seus filhos e a necessidade que os seus filhos precisam, através do relacionamento com Ele. Então, eu tenho certeza que se você ouvir o que Deus vai nos dizer, né? Como começou no domingo passado, que eu falei para ele, nossa, Deus falou muito no meu coração e Deus vai continuar falando conosco. Apegue seu coração, sabe? Os meios da graça, as disciplinas espirituais. Tenha certeza que se você criar um relacionamento com Jesus íntimo, com certeza, coisas que a gente só vê no natural, que a gente só crê no natural, com certeza Deus vai transformar, Deus vai mudar. Às vezes às vezes não, né? Eu coloquei muito sobre isso. A oração, ela não muda a circunstância, ela muda você. Você enxerga a circunstância de outra forma. É claro que depois Deus muda a circunstância, mas Ele não muda como a gente enxerga, como a gente gostaria que fosse. Deus ele muda conforme a sua vontade. Mas a gente está preparado para receber a vontade do Senhor através da oração. Então, a oração, ela muda a gente. E ano passado, quando a gente iniciou o ano, 2022, a primeira ministração que o Wellington trouxe aqui, eu até falei para ele que me marcou muito, foi sobre contemplação, né? E a contemplação, ela te faz ver Deus em tudo, a contemplação. E quando você faz o seu momento de oração com contemplação, é totalmente diferente, né? A contemplação, porque o que a gente faz hoje na oração, né? Às vezes a gente vai fazer oração quando é uma disciplina que a gente não leva como um prazer. Você fala, eu tenho que orar porque senão vai acontecer algo comigo. Vamos pensar assim, que é um medo, né? Então o nosso momento de oração, a gente começa a orar, e a gente não faz a contemplação. A gente não para, pensa no que nós vamos falar. A gente só vai falando, né? Porque, claro, a gente tem bastante coisa para falar, né? Ou a gente também, como a gente não crer no ser maravilhoso, divino, Deus, Pai Todo-Poderoso, a gente não fala nada.
A gente só fala assim, bom, esse é o meu momento de oração, vou ficar aqui, e não tem a contemplação de sentir Deus, né? Algo que eu ouvia muito, que eu falava assim, por que eu não sinto isso? Era, eu sinto Deus, eu sinto Ele muito forte. Eu falava, por que eu não consigo sentir isso? Era algo que eu não conseguia. E quando eu comecei a contemplar, né, de você fechar os olhos e pensar nas escrituras, né, ou louvor, e aquilo ir sendo ministrado no seu coração, a sua forma de orar é diferente. E a sua forma de enxergar tudo que você orou ao Senhor é diferente. Então, a importância da oração é muito essa, que quando nós levantamos do nosso momento de oração, ou quando você está fazendo algo, né, e você está em espírito de oração, a sua alma ela se acalma, o seu coração se acalma, o seu ser se acalma. Então, é muito importante no seu momento de oração, antes de você começar a falar, né, você respirar, pensar o que você vai falar, né? Nós estamos indo falar com o nosso Pai que está pronto para nos ouvir. Seja sincero com Deus, né? O Wellington, a gente conversando, e ele falou, eu peço muito para Deus para me ajudar a sondar o meu coração. Ele falou, e eu mesmo fiz uma pergunta para mim, como se Deus estivesse fazendo uma pergunta para mim. Falando, Wellington, você escolhe isso ou isso? Ele falou, eu escolho isso. E ele ficou ali no seu momento de oração falando, Deus, eu posso estar falando da boca para fora, ou isso é uma verdade para mim e só o Senhor sabe, né? Então, o nosso momento de contemplação é muito importante, porque além de nós pensarmos o que nós dizemos para Deus, porque às vezes a gente vai dizer, Deus, eu te amo, o Senhor é tudo para mim, eu quero viver para o Senhor, eu quero te adorar, eu quero ser exemplo para minha família, mas aí quando a gente levanta, a gente não é nada do que a gente orou ao Senhor. E Deus sabe, porque Ele sonda o nosso coração. Então, é muito importante nós fazermos a contemplação, pensarmos nas coisas que nós estamos dizendo para Deus, né? Porque Ele está ouvindo, né? Graças a Deus, né? Nós temos o Espírito Santo, que aquilo que nós não sabemos falar, o Espírito Santo intercede por nós e leva ao Senhor as nossas causas, as nossas súplicas com gemidos inexprimíveis. Então, olha que coisa mais linda, né? Nós ainda temos alguém que nos ajuda. Então, nós não gostamos de falar com alguém estranho, mas nós gostamos de falar com quem a gente conhece. Então, com Deus é da mesma forma. Você só consegue falar com o Senhor através da oração se você o conhece. Então, é muito importante, né? Ouça ministrações, nós vamos começar agora, né, com as nossas. Ouça as ministrações da nossa igreja. Com certeza, eu sempre falo isso, se tem algo que na nossa igreja nós temos é uma boa alimentação da palavra de Deus. Nós somos muito bem alimentados. Então, Deus sempre fala. Mas nós precisamos estar não cegos, né, para as coisas do alto, não surdos para as coisas do alto, mas com os nossos ouvidos atentos daquilo que o Senhor tem falado conosco. Se você quer fechar os seus olhos e os seus ouvidos, fecha para as coisas, né, terrenas, notórias, né, e abra para as espirituais. Então, nós precisamos da disciplina da oração, porque é impossível nós vivermos os milagres de Deus, as transformações de Deus, uma maturidade, se nós não tivermos uma vida de oração. E eu vi um exemplo que é muito verdade, né? Que nós às vezes vamos dobrar os nossos joelhos e vamos falar, Deus, eu estou muito brava hoje, eu estou muito brava, eu estou chateada, eu quero brigar com essa pessoa, eu quero xingar essa pessoa, né? E você começa a fazer o seu momento de oração. E aí você fica, daqui a pouco você, mas essa pessoa me ajuda tanto. Aí daqui a pouco, mas essa pessoa é tão pecadora como eu. No seu momento de oração, o próprio Espírito Santo já vai te transformando e quando você levanta, você fala, vou deixar pra lá. Você entende como é algo que não tem como ser natural? É isso que acontece na nossa vida de oração. Nós vamos entregar causas a Deus que nós vamos levantar e elas vão estar da mesma forma, mas nós vamos ser transformados.
Então, a importância da oração é muito disso, né? Como nós vivemos aqui como Mactub, né? Nesses 2 anos que nós já passamos aqui, de se a gente olhar para o natural, você desiste. Mas se você crê que Deus está, que você sente que Deus tem feito coisas, contemplando Deus nas pequenas coisas, você diz, Deus tem cuidado de nós. Então, é só através da oração, da contemplação, da meditação das Escrituras. Não existe como. Se nós não termos um relacionamento com Deus através da oração, a gente vive muito natural. Eu falei isso para o Wellington, eu falei, a gente vive muito natural quando a gente não tem uma vida de oração. Então a gente sempre acha que depende de nós, que o nosso emprego depende da gente, que as nossas contas são pagas com o nosso dinheiro, que é a gente que mantém a igreja, que é a gente que cuida das pessoas. Mas quando você ora ao Senhor e você tem um relacionamento com Ele, você entende, Deus cuidou de mim o tempo todo. Deus me dá a capacidade, mas eu não faço, Ele faz. Né? Então, é algo que o próprio Deus, através da oração, Ele te faz parar de enxergar com os olhos carnais e te faz contemplar as coisas que Ele deixou nas suas Escrituras. É algo que com certeza, no final do ano, eu parei para meditar e falei, uau, que ano, que como Deus fez coisas que eu não parei para ver. Porque a nossa vida é acelerada, né? A gente tem várias coisas para fazer. E aí a gente esquece de contemplar, de meditar, de só lembrar, né? Como o salmista disse para o povo, né, ali, vocês lembram daquilo que vocês viveram lá, antes de vocês virem cativo? Eu quero fazer isso de novo para vocês. Então, nós precisamos lembrar daquilo que Deus fez por você. Quando você tiver com a sua fé, né, que a gente tem dias que a gente está mais brando, né, mais triste, vou dizer assim. Quando você for fazer o seu momento de oração, lembre da obra de Jesus. Lembre daquilo que Ele fez por você, por mais ninguém. Lembre do que Ele fez por você. Lembre que você acorda, que você tem o que comer, que você tem o que vestir. Lembre que Ele cuidou de você, que você poderia não falar, que você poderia não andar, que você poderia não ter emprego, né? A gente esquece de agradecer a Deus pelas pequenas coisas, porque a gente esquece de contemplar Deus nas pequenas coisas. A gente só quer ver as coisas grandes, né? E se Deus não está fazendo o grande, o pequeno para a gente se torna menos importante. Então, através da oração, a gente contempla o grande, mas a gente também contempla o pequeno. E aquilo que Deus precisa nos transformar, nós aprendemos através do nosso momento de oração, né? Porque a gente vai contando para Deus os nossos pecados e depois, quando a gente vai, talvez, né, pensar em agir de acordo com o nosso pecado, né? Deus já fala, você orou nisso aqui, né? A gente lembra, é algo assim, automático que o Espírito Santo, ele traz a sua memória. Você orou, você falou, né? Você falou, eu não vou fazer isso, e de repente você se pega naquilo, eu creio que é o próprio Espírito Santo dizendo para você, olha, você orou. Então, essa é a importância da oração, sabe? Se você não tem ouvido Deus falar com você, é porque você está meditando pouco, contemplando pouco, orando pouco, lendo pouco. Porque em nossos momentos de dificuldades, é o que Deus mais quer de nós, é que a gente esteja perto dele. Mas se a gente acha que ele é um estranho, a gente não consegue mesmo orar, viver para o Senhor. Então, a oração, ela não muda Deus, ela não muda a circunstância de imediato, né? Não que Deus não possa fazer, mas primeiramente, através da oração, ele nos muda. Ele não muda Deus nunca, né? Às vezes a gente pensa, vou orar aqui, vou enganar Deus. Nunca, né? Deus não se engana. Então, nós precisamos crer que, através da oração, Deus nos muda e depois Deus muda a circunstância. E às vezes não, mas a gente está preparado para o não de Deus, para a forma dele agir, que sempre é diferente da nossa. Então, algo que
com certeza aqui para quem ora, quando você inicia seu dia orando é totalmente diferente, né? Mesmo que o seu dia, ele seja um dia super agitado, quem começa um dia orando e termina o dia orando é algo totalmente diferente, né? Nós vemos Deus em tudo. Eu sempre penso isso hoje. Eu falo assim, cara, como a gente acaba acordando, né? E já tem diversas tarefas, eu tô atrasado, eu tenho que tomar café, né? E quando você começa o seu dia orando, mesmo que o seu dia seja muito corrido, é uma forma diferente. Porque a gente entrega nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas. Então, para você ver como um momento simples de oração, que não é muita coisa. Às vezes, se você não tem muito tempo de manhã, você vai orar 5 minutos, vai estar ali em meditação, mas Deus cuida do seu dia, Deus cuida da sua família, Deus cuida da sua casa, do seu emprego, você não é assaltado, você não sofre acidente, né? Você não sofre acidente de trabalho, você não briga com ninguém, ou às vezes pode acontecer tudo isso no seu dia. Pode, não pode, mas o seu coração está em paz em Deus. Então você fala, Deus, o Senhor permitiu isso, eu sei que o Senhor me guardou, o Senhor cuidou de mim, eu estou vivo, eu vou conseguir vencer, eu vou passar por cima disso. Então sempre inicie o seu dia orando e termine o seu dia orando ao Senhor, sabe? Mesmo que seja um pouco, é totalmente diferente. Então, já estou terminando, tá, gente? Então, a oração, obrigada, ela é muito importante porque todas as vezes que você está preocupado, né, que você está sofrendo, amargurado, né, eu tive uma experiência muito assim, de como eu não queria, né, contar o que eu estava vivendo. Eu falei, bom, eu não posso contar isso para ninguém, então só me resta falar com Deus, né? E aí eu comecei a orar ao Senhor. E orando ao Senhor, Deus foi ministrando coisas ao meu coração, porque eu estava numa crise muito forte de ansiedade, muito forte, e só que eu não podia contar o motivo da minha crise. É claro que a gente sabe o motivo da nossa crise, mas, né, gente, não vou falar. Então eu estava num momento muito difícil, era final do ano, eu estava muito mal por diversos problemas. E eu falei, Deus, eu vou falar para o Senhor, porque o Senhor sabe que eu não estou mentindo, que eu estou me sentindo mal, eu estou passando mal, eu estou sentindo muita dor no peito, eu estou ficando muito angustiada. De você olhar, e já tinha passado o Natal, e de você olhar para a sua vida e estar sem perspectiva de vida. Mas para a minha igreja, para as pessoas, está tudo bem, né? E eu comecei a falar com Deus, né, pedindo para que Deus tirasse isso do meu coração, e fui contando para Deus a minha amargura, a minha dor, o meu sentimento. E com certeza, né, eu fui muito cuidada por Deus. Então depois disso que eu vivi, eu sempre penso, Deus, antes de eu contar o que eu estou sentindo para qualquer pessoa, eu vou contar para o Senhor. Eu sei que Deus, Ele prepara pessoas para nos ajudar, né? Nós não somos super poderosos, Deus, Ele prepara pessoas para nos ajudar, é muito importante, né? Mas, antes de você falar com qualquer pessoa, entregue tudo nas mãos do Senhor. Paulo vai nos aconselhar isso. Entregue, não fiquem ansiosos, né? Não andeis ansiosos. Antes, entregue tudo perante Deus na oração. E por que a gente recorre primeiro às pessoas? Porque ainda Deus está muito longe de nós, né? Às vezes a gente está muito longe de Deus, mas a gente acha que Deus está longe de nós. E era isso que eu estava sentindo nesse momento. Não era Deus que estava longe de mim, eu estava longe de Deus, porque os meus problemas estavam sendo maiores do que a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus. Então eu falei, ai Deus, eu quero muito conversar com as meninas. Quando chegar no fim de semana, eu quero muito me encontrar com as minhas amigas, porque eu quero contar da minha dor, do que eu estou sentindo. E aí eu mandei mensagem para as meninas, e as meninas, eu vou sair, eu vou viajar, era final de ano, estava todo mundo muito assim. Então eu falei, eu não tenho alternativa, eu preciso contar para Deus. Hoje não. Hoje, quando eu tenho qualquer problema, primeiro eu conto para Deus e falo, Deus,
Se o Senhor quiser que eu compartilhe isso com alguém, eu vou compartilhar. Ou eu sei que uma hora eu vou falar sobre isso. E de verdade, Deus tem me ajudado muito, porque eu tenho pessoas que eu sei que eu posso contar. Mas hoje eu sei que a pessoa mais importante que me ajuda e me fortalece é o próprio Deus. E a gente só descobre isso através da oração, do relacionamento com Ele, porque é uma força que não vem de você. Porque hoje a gente vê tantas pessoas sofrendo, porque a gente não quer, e eu não estou dizendo gente de fora, porque as pessoas de fora, elas não creem em Deus, mas nós cristãos, nós cremos em Deus. Então a gente não crê em Deus totalmente. Ou a gente crê assim, bom, Deus pode me ajudar nisso, mas nisso aqui Deus não pode. E Deus diz que todas as coisas Ele cuida. Então se Ele cuida de todas as coisas, são todas as coisas. Então, a gente só descobre isso através de um relacionamento com Deus, através da oração. Então a oração, ela é mais do que importante, ela é sobrevivência. É questão de vida ou morte, né? Se você não ora, você não vai ter uma vida devocional a Deus. Se você não ora, você não tem uma vida de transformação. Se você não ora, você não tem como saber o que Deus quer para você. Você está sempre sendo guiado pela vida, pelo vento. Ah, agora eu sou desse lado, então eu vou para esse lado. Ah, eu sou desse lado, então agora eu sou desse lado. Mas através da oração, Deus nos conduz aonde Ele quer que nós andamos, através da sua palavra, tá bom? E para finalizar com vocês, eu só queria trazer algumas formas de oração, né? Que às vezes a oração é só falar? Não, né? Então eu quero trazer algumas coisas para vocês aqui. Quando você for falar com Deus, vou trazer uns exemplos. Quando vocês forem falar com Deus, sempre lembre disso. Eu estou indo falar com meu Pai, né? E eu que tenho meu Pai, quando a gente vai falar com Ele, né? A gente senta, né? Conversa, é gostoso, é uma pausa, né? Que eu ainda tenho meu Pai. Então, quando você vai falar com seu Pai Celestial, aí que a gente faz com mais amor, né? Então, se você puder, tenha uma pausa no seu dia para você falar com Deus, seu horário de almoço, não sei, escolha um momento para você fazer, sabe? Só não fique sem falar com Deus. E em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 8, põe para mim, Pablo, por favor. Mateus capítulo 6, do versículo 8, do 5 ao 8, vai trazer assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então orar é mais do que palavra. Orar é a gente saber o que a gente está falando. Por isso que a gente diz a importância da contemplação, da meditação, porque nós vamos lembrar, né? Nós vamos pensar antes de falar o que a gente quer falar com Deus. Porque Jesus estava ensinando aos discípulos. Os discípulos, no livro de Lucas 11, capítulo 11, versículo 1, os discípulos disseram: Jesus, nos ensine a orar. Então eles também não sabiam orar. Então Jesus estava ensinando os discípulos, e isso está na Bíblia exatamente para a mesma coisa, porque nós precisamos aprender a orar. Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma ótima oração e está sendo só palavras, né? É igual às vezes
é uma palavra muito forte, né? Você dizer para alguém, eu te amo. Você só diz que você ama alguém se você ama essa pessoa de verdade, né? Ninguém diz eu te amo da boca para fora. Pode existir, né? Mas assim, a gente não quer dizer eu te amo para alguém que a gente não conheça, de alguém estranho. Da mesma forma, no nosso momento de oração, a gente não vai dizer coisas, né, antes de pensar, porque sai sem sentido quando às vezes a gente levanta no nosso momento de oração, a gente nem entendeu o que a gente falou. Então é por isso, né, que Jesus vai trazer. Não sejam como o hipócrita que ora em pé, não que você não possa orar em pé, né, porque lógico que você pode, mas nessa época eles oravam em pé na sinagoga para mostrar que eles estavam orando, e eles gritavam, né, que aí tem outra história que Jesus vai contar também. Mas assim, ele está dizendo, você quer fazer um momento de oração? Vá para o seu quarto, feche a porta, conte para Deus em secreto e Ele vai te recompensar. Ah, mas aqui também está dizendo que antes de eu falar, Ele já sabe o que eu preciso, então Ele já sabe o que eu vou pedir, então eu não preciso pedir ou eu não preciso orar. É claro que você precisa orar da mesma forma, é muito importante. Mesmo que Deus sabe o que você sente, claro que Deus sonda o seu coração e é claro que Deus vê você diariamente, mas Ele quer que você tenha um momento só com Ele e que você conte para Ele da sua forma o que você está sentindo. Olha que cuidado pessoal que nós temos através da oração com Deus. Mesmo que Ele sabe muito bem da sua dificuldade, das suas dores, do seu medo, tudo, mas Deus quer ouvir dos seus lábios, ou não, do seu silêncio, né? De fechar os olhos e falar, Deus, hoje eu não tenho forças, hoje eu não tenho ânimo, eu não consigo nem falar como Ana, né? Que Ana não tinha mais palavras, ela só chorava, né? Ela não tinha mais forças com os seus lábios, mas o seu coração e a sua mente estava ligada no alto, e ela alcançou o milagre de Deus. Muitas vezes vai ser assim com a gente, né? Tem dias que a gente não tem mais palavras, mas Deus, Ele quer te, da mesma forma que você esteja no seu quarto ou no seu momento a sós com Ele. Aqui o que Deus está dizendo é isso, um momento a sós com Ele é muito importante, porque Ele quer ouvir você, Ele quer que você diga para Ele, com as suas palavras, o que você sente, o que você pensa, quais são os seus medos, quais são os seus sonhos. E Ele com certeza vai ministrando no seu coração a vontade dEle, a verdade dEle, a correção dEle, tá bom? Então, põe para mim, Paulo, próximo. Eu vou falar para vocês algumas orações, né, que Paulo mesmo vai trazer aqui no livro de Filipenses pra gente, onde a gente leu. Ele trouxe: em tudo, pela oração, pela súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, só aqui Paulo trouxe pra gente, com súplica, ação de graças, ele trouxe duas formas que nós fazemos a nossa oração a Deus, né? Então, eu quero trazer algumas para vocês, se vocês quiserem depois a gente manda, para você ter um começo, meio e fim, né? Tudo tem um começo, meio e fim. E a oração, não é que você tem que ter uma regra, tá? Mas, às vezes fica sem sentido e às vezes até a gente se perde na nossa oração quando a gente não está concentrado. Então, é muito importante a gente saber, né? Uma forma. Então, eu trouxe só um exemplo aqui para vocês de como você pode fazer, tá bom? Os discípulos pediram para Jesus, nos ensine a orar. E aqui nós vamos aprender também, né? Porque é normal, às vezes, eu, Damares, na minha época, eu não tive ninguém para me ensinar a orar. Você vê as pessoas orando alto, você fala, ah, então é assim que tem que fazer. Aí depois você vê alguém orando baixo, você fala, ah, também posso orar baixo, né? Então você não sabe mais ou menos. Então por isso que é muito importante a gente aprender, tá bom? É só um exemplo, mas vocês podem adaptar da forma de vocês ou incluir mais, tá bom? Então, a primeira forma que nós começamos uma oração é uma oração de adoração. E aqui eu coloquei os Salmos, tá bom? Livro de Salmos, para quem às vezes não tem, né? Tipo assim, nossa, eu não tô conseguindo orar, né? Eu tô sem palavras, tudo. Leia o livro de Salmos. O livro de Salmos é todo praticamente de oração, tá? Os salmistas fazendo orações ao Senhor, não só Davi, né?
Asaf, e aí vai, tá bom? Então, assim, tem muita oração no livro de Salmos. E dá também palavras para você usar na sua oração, tá bom? Então, assim, vai começar o seu momento de oração, abra o livro de Salmos, leia o livro de Salmos, que é muito importante, tá? É um dos livros que eu indico de oração. Então, oração de adoração, Salmos 113, verso 1 ao 6, tá? Eu não vou ler aqui que a gente não tem tempo. Então, a oração de adoração ou de louvor é uma oração onde você fala com Deus sobre os atributos dele, exaltando ao Senhor pela sua grandeza, força, eternidade, poder, etc. Seria como elogiar a Deus falando sobre o que ele é. Então, a gente começa, Deus, eu te agradeço pela sua grandeza, pela sua majestade, né? Pelo seu poder, pela sua bondade. Aí você começa a elogiar a Deus. Então, assim, já é um começo maravilhoso, né? Você só elogiar a Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, Deus. Quando eu começo a fazer essa parte, eu já começo a chorar. Eu já estou assim, meu Deus, o Senhor é maravilhoso, né? Então, essa é a primeira. Pode passar, por favor. E aí, depois a gente vem para a confissão. Então, a gente começa com a adoração, falando dos atributos de Deus. Depois a gente começa a fazer a confissão. A oração de confissão é o momento que refletimos, arrependemos e confessamos a Deus os nossos pecados. Devemos falar com Deus contando o que fizemos de errado, reconhecendo que somos falhos, o que fazemos de errado contra nós mesmos, contra alguém, e também que aborrece a Deus e deve ser confessado. Deixar de confessar é pecado, né? Eu acho que essa é a parte que com certeza pra gente dói mais, confessar os nossos pecados, que a gente gosta de transferir culpas, né? Senhor, eu briguei com Elito porque ele procurou, né? É sempre assim, mas com Deus a gente não tem essa, né? A gente vai dizer, Deus, me perdoa, eu fiz errado, mesmo que talvez a outra pessoa para você ainda está errada, mas quando a gente fere alguém, a gente fere o próprio Deus, porque ele também é filho de Deus, tá? Então, assim, é o nosso momento de mais constrangimento, com certeza, na hora do nosso momento de confessar os pecados. Então, é por isso que, graças a Deus, a gente começa o quê? Elogiando Deus e depois a gente vem confessando os nossos pecados. No seu momento de confissão de pecado, por que é muito importante? Porque nesse próprio momento de confissão de pecado, você lembra da graça de Deus, que você acabou de agradecer a Ele, por Ele ter morrido na cruz por você, por Ele ter feito a obra de amor dEle. Então, essa própria primeira etapa te dá uma calma, te dá uma paz de obrigada, Jesus, porque eu estou te confessando o meu pecado e o Senhor vai me transformar e eu te agradeço porque o Senhor não deixa de me amar pelo meu pecado. E aí nós somos transformados, tá bom? 3. Oração de intercessão. Então, primeiro nós adoramos a Deus por quem Ele é, confessamos nossos pecados e pedimos perdão a Deus, né? E pedimos perdão quando a gente faz mal para outras pessoas. E depois a gente faz a oração de intercessão, que é quando nós oramos por nós mesmos, que nós não oramos por nós mesmos e nós oramos pelas outras pessoas. É um momento que nós nos colocamos no lugar de alguém para pedir a misericórdia do Senhor por suas vidas. Então, é muito importante, né? Não lembre só de você, né? Não tem como, né? Nosso momento de oração, a gente ora por muita gente, né? Ore. E se você puder, né? Especifique a causa, né? Senhor, abençoa, vamos supor, a Dani, a Karen. Não, Senhor, eu quero orar por isso, por isso, por isso, por isso. Eu quero orar por essa pessoa e eu quero orar por isso, por isso, por isso, por isso. Tá bom? Esse momento de oração de intercessão, é muito bom a gente ser específico com Deus, né? Deus sabe, claro que Ele sabe, mas isso também é bom pra gente criar uma dor pela causa do nosso irmão, né? Da gente criar ânimo para falar, Senhor, amanhã eu vou orar de novo pelo meu irmão. E quando você ver o seu irmão ou algo que ele conseguiu, você vai ficar feliz. Você vai falar, nossa, eu orei por isso e eu sei que Deus, eu faço parte da bênção do meu irmão. Entende? Então é muito importante a oração de intercessão. Quando você vê alguém que estava doente e foi curado, você fala, glória a Deus, eu orei por essa pessoa, tá bom? Se você não tem tempo e às vezes, né, tipo, eu tô na minha correria, ore da forma que você já ora, mas se você pode especificar a causa, especifique a causa do seu irmão, tá bom? 4. Oração de petição. As petições são os seus pedidos especiais por sua vida, família, amigos, igreja. É o momento
que fala com Deus sobre os desejos do seu coração, peça a Deus crendo que Ele pode tudo. Então, no seu momento de petição, peça mesmo, peça bastante coisa. Deus vai fazer o que você está pedindo? A maioria das vezes não, viu? Porque Deus é muito bom até nisso, né? Já pensou se Deus desse tudo que a gente pede para Ele, com certeza a gente estava perdido. Eu conversando essa semana com uma pessoa, mas essas pessoas que saíram da igreja dizem que hoje elas são muito mais abençoadas de quando elas eram. Eu falei, é exatamente isso. É exatamente isso, porque quem busca nessa terra vai receber as coisas dessa terra. Agora, para quem vive, nasceu de novo, ele está almejando o céu. Talvez aqui nós vamos ser os mais miseráveis, mas na glória nós seremos abundantes. Então, quem busca só nessa terra, terá só nessa terra, né? Mas eu creio que nós vamos viver uma vida abundante aqui e também na glória com o Senhor, como nós já temos vivido. Tá bom? Tem mais algum slide? Pode pôr. E para concluir, oração de ação de graças, né? Então, a gente adorou, a gente confessou os nossos pecados, a gente intercedeu e a gente fez as nossas petições. E como a gente termina tudo isso? A gente termina agradecendo ao Senhor por algo que Ele já fez na sua vida. Com certeza, né? Todos os dias a gente agradece por Ele ter morrido na cruz. E esse momento de oração de ação de graças é uma expressão de gratidão. Agradeça a Deus declarando suas maravilhas em sua vida e como exemplo eu coloquei a salvação. Com certeza só isso já é um motivo de muito agradecimento a Deus, tá? Então assim, tente fazer dessa forma, né? No começo, às vezes é assim, nossa, tem uma regrinha. Não é uma regra, mas é algo pra gente aprender. Porque a gente, pra gente aprender a contemplar Deus em tudo mesmo, né? Porque você termina agradecendo, Deus, eu te agradeço, porque mesmo que as coisas não estão como talvez eu gostaria, ou as situações ainda são adversas, eu te agradeço porque o Senhor me fortalece, eu te agradeço porque o Senhor cuida de mim, eu te agradeço porque o Senhor me salvou, eu te agradeço porque o Senhor é maravilhoso, e a gente volta tudo de novo. Então, é diferente quando nós entregamos nas mãos do Senhor, tá bom? Então, a caminhada de oração se aprende passo a passo e a ordem não importa, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo para vocês. A ordem não importa. O que é importante é orar. Ore da sua forma, mas não deixe de orar. Algumas pessoas seguem modelos, outras pessoas fazem rodas. Esse aqui é tipo uma roda de oração. Outras pessoas fazem uma regrinha, mas não importa. Isso é só para te ajudar a se disciplinar até que vire hábito, né? A gente tem o hábito de tomar banho, a gente tem o hábito de tomar café, né? A gente não pula, vamos supor, eu não pulo, eu não consigo comer de manhã, eu não consigo ficar sem comer de manhã, é um hábito, né? Agora, a mesma coisa da oração, né? A gente disciplina para depois virar um hábito. E com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida, tá bom? Tire 5 minutos de oração, 2 minutos, 1 minuto, comece com pouco. Pode ter certeza que com certeza nós vamos ouvir aqui na Mactube. Nossa, depois que eu fiz a disciplina de oração, com certeza o meu coração, a minha maturidade, a minha forma de estar sensível a ouvir a voz de Deus foi totalmente diferente. Deus com certeza fala com a gente só não recebe muitas vezes porque a gente não ora, a gente só não crê porque a gente não ora, né? A gente só não toma posse daquilo que está na nossa frente porque a gente não ora. Então, eu tenho certeza que, com certeza, é algo que eu quero muito para nós como igreja e também pessoal. É que se tem algo que eu quero muito que a nossa vida cresça espiritualmente, com certeza, é a vida de oração. Ore, sabe? Não ore só na quarta. Ore todos os dias, ore pela sua família. A pessoa que mais leva Jesus para sua casa é você, né? A pessoa que mais pode clamar pelo seu filho, sua filha, sua família, é você. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias quando nós tivermos uma vida de oração.